quero deixar aqui uma mensagem com os irmãos. É importante nós entendermos, queridos, que há esperança, sim, em Deus. Mas como essa esperança brotou em nosso coração? O mundo hoje, queridos, está vivendo sem esperança. O mundo hoje não tem mais aquela coisa gostosa de viver o outro dia, sabendo que as coisas vão estar nos seus devidos lugares. Estamos muitos assustados, estamos muitos desajustados mental e espiritualmente, mas somente no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, devem se manter firmes na rocha, firmados seus pés sobre a rocha. E esses momentos que estamos vivendo, queridos, a esperança está sendo abalada. Nós esperávamos, por exemplo, esta pandemia passar, já estávamos voltando aos cultos, a alguns costumes, aquilo que fazíamos normalmente no dia a dia, mas de repente ela continua aí e traz todo esse transtorno novamente para o nosso coração. E a palavra do Senhor nos fala em Provérbios, no capítulo de número 13, versículo 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E estamos assim, com o coração doído por conta de muitas coisas que nós esperávamos, mas não foi assim que de fato aconteceu. É assim nas nossas vidas. Quantas vezes nós já esperamos algo, estávamos com a expectativa de algo acontecer e de repente aquilo foi mais uma vez adiado. A palavra de Deus fala que isso dói o coração. E de fato, queridos, muitos transtornos aconteceram e estão acontecendo devido a essa esperança adiada. Enquanto aguardávamos que tudo já estava caminhando bem e estaríamos já, quem sabe, no fim da pandemia, no final desta corrida contra a pandemia, de repente tudo volta novamente. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, Deus, o Senhor, nos dá esperança. Essa esperança, queridos, nasceu em nosso coração pela obra eficaz do Espírito Santo. Ao observarmos esta obra do Espírito Santo em nosso coração, nós entendemos que a nossa fé, a nossa esperança podem sim ser renovadas dia após dia no poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos habilitou a entendermos a sua palavra. Queridos, nós estamos trabalhando no fato de que devemos voltar os nossos olhos para o estudo da palavra de Deus, e quando voltamos os nossos olhos para o estudo, a meditação, o alimentarmos da palavra de Deus, a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor são renovados, são fortalecidos, são edificados. Por isso, queridos, é necessário que a palavra do Senhor seja, de fato, a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. É necessário, queridos, que de como nunca temos verdadeira esperança no Senhor. Muitos acreditam que fazem parte da caminhada da vida cristã simplesmente porque um dia decidiram aceitar Jesus. Muitos acreditam que são cristãos porque simplesmente é importante ter uma religião na vida. Queridos, muitos não têm noção do que Deus fez em sua vida para estarem hoje dedicados na obra e no reino de Deus. Há uma chamada, há uma vocação externa de Deus que vem da pregação e da exposição da palavra de Deus. Um dia eu e você ouvimos esta palavra, ouvimos o chamado do Evangelho e muitos de nós, queridos, demos as costas à pregação externa do Evangelho, à pregação do Evangelho. Queridos, mas todas as pessoas podem entrar em contato com o Evangelho, mas são poucas os que terão, de fato, um chamado interno. Muitos ouvirão do Evangelho, mas não apenas precisamos ouvir acerca do Evangelho, não precisamos simplesmente saber que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Nós precisamos de trazer isso para o nosso coração. E a pregação, o Evangelho, é uma chamada externa do Espírito Santo. Mas quando há uma chamada interna do Espírito Santo, não há como resistir. Não há como, queridos, ficar como se deixar o Evangelho para lá, deixar o Evangelho de lado, porque o Espírito Santo trabalha em nosso coração e opera em nós um novo nascimento, a regeneração. Ou seja, há um chamado geral e há também um chamado específico. Um é dirigido aos ouvidos,
outro é dirigido ao coração. Jesus mesmo diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. João, capítulo de número 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Os eleitos de Deus, queridos, podem até resistir a esta voz temporariamente, mas nunca finalmente. Eles sempre ouvirão a palavra do Senhor, mas eles nunca poderão resistir para sempre à palavra do Senhor. O chamado externo, sim, é insuficiente para habilitar um pecador a vir a Jesus. Mas é necessário que, juntamente com o chamado externo, é necessário, queridos, o chamado interno do Espírito Santo. É o meio, simplesmente, o chamado externo, através do qual ouvirão a pregação do Evangelho. Um grande pregador que você já ouviu, com certeza o nome dele, chamado Charles Spurgeon. Ele disse certa vez, ele é um pregador batista, reformado, e ele dizia: já ouvimos o pregador, que esclareceu a verdade contundente, mas precisamos de um mestre, do trono do eterno provindo. A transformação é obra de Deus somente. Queridos, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só eles, são de fato servidos, ele é de fato, Deus de fato, é servido em chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito. E o que Deus fez em nosso coração, então? Rapidamente colocando aqui para os irmãos queridos, que isso cria esperança em nosso coração, isso fortalece a nossa esperança, isso coloca os nossos pés sobre a rocha ao entendermos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, quando Deus se serviu, então, em trazer para nós o chamado interno e o chamado interno, ele tira-nos daquele estado de pecado e morte em que estávamos, por natureza, para a graça e a salvação em Deus. Então, Deus nos tirou daquele estado de pecado, daquele estado de trevas, do império das trevas, e nos colocou para o reino do Filho do seu amor, para o estado de graça, de salvação. Olha o que diz comigo 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 9 e 10. E nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, no tempo, no espaço, pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Então perceba, queridos, que o Senhor Deus, ele trouxe-nos para o seu império, ele nos trouxe para a luz, ele nos transformou mediante a obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Segunda coisa, queridos, Deus também ilumina os nossos entendimentos, espiritual e salvificamente, a fim de compreendermos as coisas acerca de Deus. É quando os nossos olhos são desvendados e nós começamos a olhar a palavra de Deus e vemos que, de fato, ela nos edifica, ela nos fortalece. Atos 26, versículo 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor Deus na sua palavra. Por isso, queridos, é necessário que nós entendamos que os nossos olhos são desvendados, e quando os nossos olhos em Cristo Jesus, pela obra interna do Espírito Santo, são desvendados, nós contemplamos a palavra de Deus e observamos que há esperança em nossa vida, há amor a ser cultivado, há uma fé a ser edificada e trabalhada. Por isso é somente na meditação da palavra do Senhor. Uma outra coisa que Deus faz, queridos, ele tira os nossos corações de pedra e nos dá um coração de carne. Ezequiel 36, 26 nos diz uma promessa: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração cheio de esperança, um coração cheio de alegria, um coração que em meio às trevas, em meio ao pecado, em meio às nossas fraquezas, sabe, irmãos? Deus vem restaurar, Deus vem nos dar esperança, Deus vem fortalecer as nossas vidas. Porque um dia Ele nos chamou, não nos chamou apenas externamente, mas nos chamou internamente. Quarto lugar, querido, o Senhor também renova as nossas vontades.
e determina-as pela sua onipotência para aquilo que é bom. Queridos, Ezequiel também 37, versículo 27, em continuidade, nos diz: porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então perceba, queridos, que o chamado externo, a pregação do evangelho em nossos ouvidos, a obra eficaz do Espírito Santo em nosso coração, faz com que nós possamos agora, então, que pudéssemos, naquele tempo da nossa conversão, desvendar os nossos olhos e sermos fortalecidos em esperança. E o Senhor diz: farei com que andeis nos meus estatutos. Quais são os estatutos do Senhor? E guardeis os meus juízos e os observeis. É a palavra de Deus. Logo, quer dizer, é a palavra de Deus que fortalece. É na meditação da palavra do Senhor que nós podemos caminhar em meio a este caos, em meio aos corações desesperançados, desconsolados, desanimados, desamparados. O Senhor vem com a sua palavra, com aquilo que ele fez em nosso coração e diz: a minha palavra habita no seu coração, confia em mim, creia nas minhas promessas, creia nos meus estatutos, creia em mim. E ele, o Senhor, querido, com toda certeza, há de trabalhar em nós, por amor a nós e através de nós. Por último, queridos, ele nos atrai eficazmente ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós fomos convertidos por obra, então, do Espírito Santo, quando houve um trabalho interno, ele nos atraiu ao Senhor Jesus Cristo. E nós conhecemos a verdade, e nós conhecemos a palavra, e nós conhecemos a luz que ilumina o nosso coração e traz sobre nós verdadeira esperança, fé, verdadeiro amor. João, capítulo número 6, versículos 44 a 45, nos fala assim: ninguém pode vir a mim, a Jesus Cristo, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Onde Jesus Cristo nos trouxe esperança? Onde foi que estava escrito que nós seríamos aproximados ao Senhor Jesus Cristo? Que nós poderíamos nos aproximar a Deus? Onde está escrito? Jesus Cristo mesmo fala. Está escrito nos profetas. Então perceba que é na palavra de Deus. O que está escrito lá? E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, queridos, o aprendizado, o ensino, a didática de Deus está na sua palavra. E é na palavra, então, de Deus que nós entendemos que somos levados até o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo transforma o nosso coração, nos dá esperança e nos capacita. Meus irmãos, Jesus Cristo venceu a morte. O que nós mais tememos hoje é a morte. Você sabe muito bem disso. A morte traz coisas para nós terríveis, uma sensação de desespero, de tristeza. Mas até a morte, Jesus Cristo venceu. A morte não tem mais poder sobre nós. O Deus da morte é o Senhor Jesus Cristo, queridos. Grave bem isso. E até a morte, algo que é a coisa mais desesperançada no nosso pensamento, no nosso coração, e no momento que ela chega próximo a nós, nos nossos entes queridos, são coisas que verdadeiramente trazem uma profunda tristeza, uma grande preocupação. E sem falar das outras coisas, claramente daquilo que também traz tristeza em nossos corações, no nosso dia a dia. Tanto essas como aquela são, de fato, queridos, algo que Deus nos consola através e por meio da sua palavra, porque nós sabemos pela palavra de Deus que somos aproximados por Deus no momento em que ele nos chamou eficazmente. Essa doutrina da vocação eficaz é maravilhosa, porque alguém me chamou no meio do caos, no meio da tristeza, no meio de uma pandemia, no meio de uma terrível tristeza, no meio de um abalo, no meio de sentimentos confusos no meu coração, eu ouço a voz de alguém chamando: venha até mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ah, queridos, como eu gosto de ouvir esta voz do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Quantas vezes eu me vejo cansado das minhas fraquezas, dos meus pecados, dos meus erros. Quantas vezes me vejo cansado deste mundão aí afora. Quantas vezes me vejo cansado de tantas coisas acontecendo, dessa corrupção.
de tantas coisas na área da política, na área da filosofia, na nossa sociedade, nos pensamentos modernos. Quanto isso traz tristeza para mim, mas eu ouço Deus, o Senhor Jesus Cristo, dizendo: vinde a mim. Este é o chamado de Deus para a sua vida. E é isso que eu quero deixar para você nesta noite. Busca a presença do Senhor. O Senhor te chama. O Senhor te chama porque Ele tem consolo para a sua vida. O Senhor te chama porque Ele quer trocar o seu coração. O Senhor te chama porque hoje Ele quer fazer algo novo na sua vida e através da sua vida Ele está conosco. E ciente dessas verdades, queridos, não vamos perder a nossa esperança em meio ao caos, em meio às incertezas, diante de más notícias, diante, quem sabe, até mesmo da morte. Mas Deus está conosco, Ele habita em nós. Então renove suas forças, renove sua fé. Busque a Deus em sabedoria para lidar com todas as situações e fique firme no estudo da palavra de Deus. É no estudo da palavra de Deus que a nossa esperança é edificada. Queridos, que Deus nos abençoe e saiba que Deus nos chamou para nos achegarmos a Ele e descansarmos nele e depositar nele a nossa esperança. A nossa esperança em Deus nunca falhará. Amém, queridos? Quero orar mais uma vez nesse instante por sua vida, para que o Senhor venha fazer algo novo em seu coração, mas daremos continuidade também à nossa reunião de oração com pedidos especiais que estamos levantando aqui. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, para que Deus nos enche de esperança, de amor, de fé, por meio da sua palavra, e o que possamos ouvir sempre, queridos. Quando más notícias chegarem, quando o caos sobrevir sobre a sua vida, quando as coisas chegarem até você, quando algum mal, alguma desesperança em seu coração, ouça a voz de Jesus: eu estou contigo e sempre estarei, porque um dia Ele nos chamou para nos aproximarmos dele. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesta noite preciosa que o Senhor nos concede, onde podemos estar meditando na Tua doce palavra, que o Senhor venha, Deus, através da Tua palavra, do estudo da palavra do Senhor, venha encher os nossos corações. Venha, Senhor, fazer uma grande obra em nossas vidas. Senhor, nós somos fracos, nós somos frágeis. Por uma simples notícia, abalamos a nossa fé, talvez perdemos a esperança, ficamos desesperados. Senhor Deus, nos ajude e fortaleça para que possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, na tua palavra, no estudo da palavra do Senhor. Que possamos ver crentes, de fato, ó Deus, neste caos, em meio a este mundo, possamos ver crentes fortalecidos no Senhor, para ser luzeiros neste mundo, para ser sal da terra, para que outras pessoas vejam em nós essa firmeza, vejam em nós pessoas inabaláveis e possam, ó Deus, buscar também força no Senhor. Possam também, Deus, olhar para as nossas boas obras e glorificarem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoe o nosso coração, abençoe as nossas vidas, fortaleça o teu povo pois um dia o Senhor nos chamou para nos aproximarmos de ti, descansarmos no Senhor, confiarmos em ti, ouvirmos a tua palavra e as tuas promessas e sermos fortalecidos. Usa-nos, então, para fortalecer vidas, para a honra e glória do teu nome. E é em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.